Valorizar ou exigir demais? A linha é tênue e poucos enxergam isso. Me conta aqui, você já parou para pensar se você realmente está se valorizando ou só está sendo exigente demais a ponto de afastar oportunidade? Então, hoje o assunto é sobre isso. Valorizar-se ou exigir demais? A diferença entre. Você quer saber mais? Então fica aqui comigo. Meu nome é Michela Vale e abri esse canal chamado Michelano no Amor para falar sobre relacionamento depois dos 40 mais. Sim. Então chega de enrolação e vamos ao que interessa. Antes de tudo, peço que você curta, comente e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas, ok? Então vamos ao que interessa. Hoje tem uma diferença enorme, mas hoje muita gente confunde, né? Se valorizar é ter princípios claros, respeito, lealdade, alinhamento de valores e não aceitar qualquer coisa só para dizer que tem um relacionamento. É entender que uma relação precisa de base, como um prédio sem alicerce desmorona. Agora, ser exigente demais é o papo, é criar checklist infinito, é querer que o outro preencha todas as caixinhas, mesmo quando a gente nem sempre entrega tudo isso também. Então, essa é a diferença, mas a gente tem sido confundida com isso. Será que você não está exigente demais? Né? Você está escolhendo demais? Mas não. Com a maturidade, você entende que princípios é a base, a estrutura do prédio. Se a gente não tiver isso, fica difícil se relacionar. A gente passa por fases na vida, né? E aí tem a fase dos 20, que você está preocupado com beleza, né? Até porque faz parte do processo da vida e a gente está se descobrindo, né? Está começando, não está muito preocupado com nada, nem porque a gente nem pode ter esse nível de tanta exigência, porque a gente ainda não tem experiência para trocar. E tá tudo bem. Acho que com 30 a mais, né, você já começa a ter uma experiência e você entende que você começa a dar importância para a pegada, né? Para as vias de fato. E aí você quer o belo, mas você quer o cara que tem pegada. E tá tudo bem. O problema dessas duas fases é que quando a gente começa a querer ter um compromisso, a gente tem uma ilusão de que a gente vai mudar esse cara. Não, mas ele gosta de mim, ó. Nossa, a gente se realiza ali no ato, ele vai mudar, a gente tem essa ilusão. E essa ilusão faz, muitas vezes, a gente fazer casamentos baseado nisso, que dão errado. Por quê? Porque isso não é o alicerce do prédio. Isso faz parte do alicerce, mas essa não é a peça principal. E aí, o que acontece? O prédio derruba, cai. Por quê? Porque ele está sem a base. O que é a base? É o cara ter princípios, é o cara estar alinhado com o que você acredita, é o cara querer crescer, é o cara querer evoluir, é o cara estar no mesmo sentido que você. E aí, a gente começa a perceber que o sexo não é suficiente para manter um casamento, a gente consegue compreender que a beleza não é suficiente para ter uma convivência, um relacionamento duradouro, ela não é suficiente, ela faz parte, faz, porque é claro que nós não vamos ser hipócritas, a gente olha o belo, a gente se atrai pelo belo, e isso faz parte de nós humanos, não vamos ser hipócritas, não, faz parte. Mas isso não é a peça importante, né? Porque se a minha audição não for, não adianta, aquele belo acaba ficando feio. Se eu ouvir abobrinha, se eu ver que não é um cara inteligente, se eu ver que não é... Não flui para mim, não flui. Então, assim, hoje meu nível de exigência é nesse porte. Eu preciso estar com a minha audição. O meu olhar é importante, o que eu estou vendo, o que eu estou me atraindo. Mas a audição é que vai determinar se aquilo vai chegar a algum lugar ou não. E aí, a gente, com a maturidade também, a gente entende. Às vezes a gente tem um cara bacana, o papo foi bacana, fluiu, né? E às vezes você vai para as vias de fato, é maravilhoso, tem uma pegada, mas não está alinhado, a base não vai. E eu já tenho 40 a mais, já tenho que ter entendido que eu não mudo ninguém. As pessoas mudam se elas quiserem, se elas determinarem essa mudança. Então, eu já tenho que pensar, bom, foi bacana, tem pegada, mas, cara, isso aqui é um investimento furado. Isso aqui é um investimento com dia e hora para acabar.
esse alicerce aqui não vai manter o prédio. Então, eu já tenho essa mentalidade. Então, por mais que meus instintos estejam falando, nossa, aquilo lá, aquela noite foi maravilhosa, eu tenho que ter alinhado o que eu quero. Se for para uma noite nada mais, está ótimo. Né? Mas e se eu estou buscando alguma coisa de futuro, eu vou perder tempo ali. É isso que eu preciso estar alinhado. E quanto menos envolvimento eu tiver, mais fácil vai ser a minha saída, minha estratégia disso. Então, é a maturidade que faz a gente perceber que muda as coisas. E é importante essa mudança, porque se você tem 40 a mais, está divorciada, é porque em 30 a mais você fez um casamento nessas escolhas que deram errado. Então, né, errar é humano. A repetir o erro é burrice. Então eu tenho que ter aprendido, eu tenho que ter passado toda a minha bagagem e ter aprendido alguma coisa. Então o fato é esse, de que as fases mudam e a gente também amadurece. E o fato de hoje as pessoas falarem, mas será que você não está exigente? Não, eu não acho que eu estou exigente, porque hoje eu já nem prezo mais beleza, a beleza já não me encanta mais, mas eu preciso estar com a audição, preciso ver o comportamento, preciso ver a postura do cara, preciso saber os princípios do cara. Isso para mim é o mais importante. E depois a gente vai entender se ali rola uma química, se tem uma coisa, uma conexão que vai dar. Né? Porque também eu não posso ter um cara completamente perfeito no sentido de que está alinhado comigo e chega na hora H eu não consigo. Não rola. E eu acho que isso serve tanto para homem quanto para mulher, porque eu tenho muitos amigos homens que falam, pô, a mulher é maravilhosa, perfeita, mas não rolou, não foi. E assim, mulher cabeça, mulher centrada, mas cara, não rolou. E é isso que a gente tem que estar atento. Não é porque você é uma pessoa boa que você vai linkar com todo mundo. Se você é uma pessoa perfeita para casar, que você vai linkar com todo mundo. E não vai. E isso serve para o homem e para a mulher. E a gente tem que estar atento a isso. E aí vai mudando essas coisas. E a gente tem que estar no 40 mais já com uma outra percepção de mundo. Agora, você tem que se valorizar, você tem que ter um nível de exigência, sim, mas não um checklist de algo, sabe, inalcançável, algo perfeito, não existe. Então a gente precisa estar alinhado no que é para a gente importante e o que a gente está buscando. Essas duas coisas têm que estar alinhado para você não se perder, não gastar energia com aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Vai ser uma gastação de energia e frustrações que você vai colher, porque elas vão contabilizando ao ponto de chegar um tempo que você não vai conseguir se relacionar com ninguém, porque você já está tão machucado que qualquer sinal você já pensa, vai ser outra furada. Então a gente precisa se recolher, se proteger, porque uma pegada pode destruir a tua mente. E é isso que você tem que estar alinhado na sua vida. Já não posso mais perder tempo. Para mim, já é um desperdício. O tempo agora é primordial para mim. Hoje, o tempo tem muito mais valor do que quando eu tinha 20. E é esse tempo valoroso que eu não quero desperdiçar com algo sem retorno. Você tem que ter o nível de exigência, que é o básico, né? Que é o necessário para um relacionamento duradouro, um relacionamento de verdade, um relacionamento com comprometimento. O checklist é uma coisa irreal, sabe? Porque não existe a pessoa perfeita. Muitas vezes o pouco que você já exige, você tem que estar preparada para dar. Imagina se você tem um checklist gigante que você não está preparado para dar. Muita gente exigindo que nem aprendeu a oferecer, né? No fundo, é difícil sair daquilo que já é confortável para aceitar menos do que sonhou, né? Mas aí entra a maturidade, ser claro no que é essencial e flexível no que é acessório, não é isso? O valor é sobre base sólida, exigência demais é sobre medo e ilusão. Quem sabe a diferença constrói, quem não sabe acaba sozinho esperando o perfeito que nunca chega. É sobre isso o resumo. Então, a gente precisa saber a diferença. Então, se atenua o que é importante para você. O fato da gente ser exigente é a gente já ter uma maturidade de saber daquilo que já deu errado para a gente. De saber que uma construção, um relacionamento é uma construção, é um prédio. Precisa-se de um alicerce. É entender
que beleza é legal, é importante, né? Dependendo do quadrante, é o que vai te atrair a princípio, mas pegada é bom, é maravilhoso, acho que é um complemento, sim, mas não pode ser tudo. Tem que ter a base. A base é um conjunto de coisas. E é isso que precisamos estar atento, né? Porque quando temos 20, temos tempo para perder 30. Não que a gente com 40 não tenha, né? Tempo quem faz somos nós. Mas a gente entende que é cansativo, né? Você já paga muitos boletos, você já tem uma vida de adulto muito estressante, cansativo, para você gastar energia e tempo, né, com coisas inúteis, coisas que não vão mudar, que não vão melhorar, que não vão. É isso que a gente precisa estar atento. O fato de você, às vezes, se sentir atraído por alguém, ou você ter alguém que tem uma pegada, você tem que ter já a maturidade na tua cabeça, já ter o autoconhecimento de dizer, tudo bem, isso aqui é maravilhoso, me leva à lua, mas eu preciso de Isso, mais. gente. Se você ficou até o final, quero te agradecer infinitamente. Muito obrigado. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E é sobre isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.